Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma aplicação Java usando o Kafka, tá? A gente vai criar do zero duas aplicações, né? Uma aplicação que vai ser o Publisher, né? Outra que vai ser o Subscriber, né? Seguindo aquele padrão PubSub, né? Então a gente vai usar uma aplicação para publicar mensagens no tópico do Kafka e a outra vai ler desse tópico, tá? Então a gente vai construir isso aí do zero usando Java. Tá? E aí a gente vai começar de uma forma bem simples, né, fazer a aplicação assim, com o mínimo de código possível, que você consegue escrever uma mensagem e a outra aplicação lê, e aí a gente vai incrementando aí essa complexidade desse código, né, para introduzir algumas coisas que são mais utilizadas no dia a dia. Tá? Então acompanha comigo que a gente vai ver como é que faz isso agora. Bom, para quem não sabe, quem não conhece, né, o Apache Kafka é uma plataforma de streaming de dados distribuída, né, que é muito utilizada em ambientes de arquitetura de microserviços, né. Ela lida com um grande volume de dados, ela em tempo real, né, ela tem uma alta capacidade, baixa latência, enfim, é um sistema muito utilizado, bem confiável, né. E é bem comum você encontrar ambientes aí, principalmente de grandes empresas, que utilizam o Kafka, né? Então, a gente vai fazer essa aplicação usando o Kafka, e a gente vai usar, no nosso ambiente, todo um ambiente local, tá? Eu vou usar o Kafka rodando num Docker, tá? Eu vou mostrar, na verdade, eu tenho um outro vídeo, eu vou deixar aqui o link aqui na descrição e também aqui no card. É um link que eu gravei, um vídeo que eu gravei que mostra como você configurar o ambiente para rodar o Kafka, né? Vocês vão ver que é bem simples usando o Docker, tá? Então, nesse vídeo você vê como faz isso. Então, vamos lá, vamos partir aqui para a gente começar a escrever a aplicação. Como que a gente vai fazer? Eu vou usar o IntelliJ IDEA como ambiente de desenvolvimento, tá? E a gente vai usar o Spring Initializer para gerar o código inicial aí dessas aplicações, tá? Porque aí ele já vai gerar o código básico, já com as dependências necessárias, e aí a gente só vai focar realmente no desenvolvimento do código da nossa aplicação, tá? Então vamos lá. Para começar, eu vou abrir aqui no nosso browser, vou acessar esse endereço aqui do Spring Initializer, e aqui a gente vai gerar, vou gerar aqui duas aplicações, tá? A gente vai usar o Maven, vou usar Java, vou usar essa versão atual aqui, e vou colocar aqui meu vou colocar aqui com Kafka, example, demo, Spring Boot, Java 21, tudo bem. E aqui nas dependências a gente vai adicionar as dependências que a gente vai precisar, tá? Então, como eu falei, a gente vai usar o Spring, então eu vou colocar aqui vou adicionar o Spring Web, porque aí a gente já usa, por exemplo, a gente gera um endpoint aqui de teste para poder mandar mensagem para a aplicação que vai fazer o Publisher, né? A gente vai passar a mensagem para ela publicar no Kafka, tá? Eu vou colocar aqui também uma dependência que eu costumo usar, que eu recomendo, essa Lombok, né, que também já vai fazer você economizar muito tempo aí digitando código, né? Ela já gera, ela já facilita a sua vida aí para várias coisas que você precisa normalmente escrever em Java. E vamos usar também aqui a dependência do nosso Spring Kafka, Spring for Apache Kafka, esse aqui, tá? E é isso, vou gerar esse código, tá? Ele já gerou aqui, beleza, demo zip, tá? Eu vou chamar esse cara aqui, na verdade, deixa eu fazer uma coisa aqui, vou copiar ele para essa minha pasta aqui, tá? E vou chamar isso aqui, na verdade, esse aqui vai ser o meu pub, né? Vai ser o meu publisher. E aí, voltando lá, a gente vai gerar aqui uma outra aplicação que eu vou chamar como Kafka Example Demo. Aliás, para diferenciar, deixa eu fazer o seguinte, eu vou colocar aqui o meu artefato, um vai ser o pub,
Vou gerar novamente, tá? Esse aqui vai ser o pub. E eu vou criar uma outra aqui, que vai ser o sub. Aí fica mais fácil. Eles têm as mesmas dependências, então não tem problema. Tá? Então já ele gerou aqui rapidamente minhas duas aplicações. Tá? Eu vou copiar aqui para minha pasta. Vou colá-las aqui. Tá? Vou substituir esse pub. E pronto. Então eu tenho aqui meus dois zip. Eu vou extrair esse pub. Tá, ele já é minha pasta pub. Eu vou extrair esse cara aqui. Extract here. E o meu sub também. Ok, então tenho aqui minhas duas pastas. Deixa eu apagar esses zips aqui, não vou mais precisar, tá? Então aqui vamos escrever o código aqui, né? Tenho já aqui um código inicial, meu pub e o meu sub. Então eu vou usar aqui o IntelliJ, como eu comentei. Então eu vou abrir aqui o meu projeto, que está aqui nessa pasta, Java Kafka Pub. Tá? Então esse aqui vai ser o meu publisher. Ele está vindo aqui. Certo? Então um pouquinho aqui a tela, tá? Ok. Tá terminando aqui de carregar. Tá, aqui ele carregou o meu pub. Eu vou abrir também logo o outro projeto, que é o meu sub. Tá? E aí já fico com os dois projetos abertos aqui. Tá, deixa eu colocar aqui. Tá, então estou com os dois aqui. Beleza, tá? Então tem o meu pub e o meu sub. Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? Se a gente olhar, ele criou aqui nada mais do que a classe principal, né? Pub Application. E aqui a gente vai, tá, então vamos criar inicialmente a nossa aplicação, o que ela vai ter, tá? Então a gente vai fazer, a gente vai usar, primeiro eu vou especificar uma porta para ele usar, tá? Só para não chocar, como eu vou ter as duas aplicações rodando, então por padrão ele usa a porta 8080, e eu vou só colocar aqui para ele usar a porta 8081, tá? Nesse caso, do meu pub, e o meu sub eu vou colocar para rodar na porta 8082, tá? Só para ficar diferente aqui. Ok. Então vamos voltar lá para o sub. Desculpa, para o pub. Tá, então aqui o que a gente vai fazer? Vou criar um controller que eu vou usar para expor um endpoint para que eu possa mandar as mensagens, tá? Através da linha de comando, por exemplo. O curl, o post, vou usar o curl aqui no caso, para mandar uma mensagem para o pub e aí ele vai publicar no Kafka. Então a gente vai criar aqui, eu vou criar um package controller, tá? Eu vou criar também um service, que é aí onde eu vou criar o meu serviço, tá? Então eu vou criar aqui também um service, ok? Então dentro do meu controller eu vou criar aqui uma classe, tá? Vai ser o meu pub controller, tá? Nessa minha classe aqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um endpoint. Eu vou só já fazer um annotation aqui, indicar que ela é meu REST controller, tá? E aqui a gente vai criar um endpoint para publicar essa mensagem, tá? Eu vou chamar aqui de void, vamos chamar de publish text, tá? Opa, text.
e nele eu vou passar o meu request body, tá? Meu request body vai ser uma string, que é o meu texto, tá? E aí, esse meu método, ele vai o quê? Ele vai chamar um serviço. Eu vou colocar um log aqui, né? Só para a gente identificar lá no console, no momento que ele receber, tá? Então eu vou colocar aqui request receive, só para a gente visualizar quando ele receber, e aqui eu vou chamar o meu serviço passando a mensagem, tá? Só que preciso criar primeiro esse serviço. Então aqui a gente vai criar, eu vou criar aqui o meu pub service, tá? Criar meu pub service, e esse cara aqui vai ser o meu serviço, tá? Vou dar aqui, colocar minha annotation aqui do Spring, dizendo que ele é um service, e aqui eu vou criar um método, vou chamar aqui send, tá? Onde eu vou passar aqui a minha mensagem, vou botar aqui event message, tá? Então esse cara aqui, o que ele vai fazer? Bom, vou colocar um log aqui também, dizendo que ele está enviando, tá? Está enviando essa mensagem, e aqui eu vou publicar a mensagem no Kafka, tá? Então, só antes disso, então essa minha classe aqui, eu já vou declarar ela aqui no meu controller, tá? Para eu poder chamar aquele método lá, tá? Então eu vou só dizer que eu tenho aqui uma variável pub service, tá? Deixa eu só importar aqui essa classe, deixa eu colocar uma tag aqui para ele já inicializar meu pub service, e aqui no meu endpoint, então quando eu receber a mensagem eu vou exatamente chamar, né, aquele método passando aqui o texto recebido, tá? Então o meu controller está pronto, tá? É isso que ele vai fazer. E aqui no meu serviço, nesse método, então aqui que eu vou publicar isso no Kafka, tá? Então como é que a gente faz? Para publicar isso aqui no Kafka, eu preciso definir aqui o meu Kafka template, tá? Que expõe um método send para eu publicar essa mensagem lá no Kafka, tá? Então como que eu faço isso? Então eu vou declarar aqui uma variável nesse meu método, nessa minha classe, tá? Então eu vou chamar aqui de Kafka, vai ser o meu Kafka template, tá? Eu vou definir ele dessa forma, então isso aqui seria o key, o velho, tá? O velho é a mensagem que eu vou mandar, então eu vou definir ela aqui como string, e aqui vai ser o meu Kafka template, tá? Aqui, eu vou chamar de producer, porque esse cara aqui é quem vai publicar, tá? Então eu tenho o meu producer template aqui, e aqui eu vou chamar esse método send do meu producer, e aqui eu vou passar esse generic message, e aqui é onde eu passo a minha string, que é a mensagem, tá? Que é o que eu recebi aqui como parâmetro. Então isso aqui vai publicar no Kafka. Mas aí você pergunta, tá, mas até agora a gente não indicou onde que está o serviço do Kafka, né? Onde que o serviço do Kafka está rodando. Beleza, então a gente vai fazer aqui da seguinte forma. Nesse primeiro exemplo a gente vai usar apenas parâmetros de configuração, tá? Então no Spring, a gente está usando aqui o Spring Kafka, então eu posso definir alguns parâmetros aqui que vão me dizer, por exemplo, onde está o servidor, o broker do Kafka. Então eu indico aqui dessa forma, com esse parâmetro, Spring Kafka Bootstrap Servers, tá? No meu caso aqui, eu estou rodando ele no meu localhost, nessa porta, certo? E aqui eu preciso também definir qual o tópico que eu vou usar, né? Eu vou usar aqui um tópico, um default, tá? Que aí eu vou definir ele também através dessa variável aqui, desse parâmetro de configuração, tá? Spring Kafka Template Default Topic. Chamei aqui de MyTestTopic1. Tá? Então isso aqui é suficiente para você conseguir, para essa aplicação conseguir publicar uma mensagem lá no Kafka com esse tópico, certo?
Para isso, eu vou executar o Kafka. Eu tenho aqui, eu vou entrar aqui no meu ambiente WSL, que eu também já tenho um vídeo onde eu mostrei como fazer essa configuração, tá? Vou deixar também o link aqui na descrição, para quem não viu, e ver como que configura esse ambiente, tanto o WSL como o Docker. E o Kafka também, né? O Kafka eu mostrei num vídeo que eu mostrei como usar o Docker Compose, né? Porque ele consegue subir vários containers ao mesmo tempo. Então aqui eu vou lá onde está o meu arquivo Compose. Ele vai estar aqui nessa pasta Docker Compose, tá? Então aqui eu vou subir Docker Compose app-d. Então aqui eu subo o meu ambiente Kafka. Beleza. Então, voltando aqui pro... Você for olhar nesse meu ambiente aqui, eu estou com esse My Kafka UI, tá? Eu tenho aqui uma aplicação, vou até abrir ela aqui, que eu posso monitorar o meu ambiente Kafka. Tá? Ele está aqui, ó. Então eu vejo, por exemplo, né, broker, e eu vejo aqui, por exemplo, as mensagens que eu enviar, tá? Então, como eu já tenho o meu publisher pronto, tá? Então essa minha primeira versão aqui, mais simples possível, tá? Se eu rodar ela aqui, vamos ver o que vai acontecer, tá? Ele já deve ser capaz de publicar uma mensagem lá no Kafka, né? Logicamente eu preciso mandar a mensagem para cá, né? Para o meu controller receber, e aí ele vai publicar isso aqui no Kafka, tá? Então, só mostrar aqui, a aplicação foi iniciada, certo? Para mandar a mensagem no Kafka, eu vou usar aqui uma linha de comando, e aí eu consigo mandar uma mensagem, vou mandar um hello world aqui, tá, com esse comando, ó, tá, aqui é a mensagem, né, -z a mensagem, aqui eu seto o header, e aqui eu estou fazendo um post, tá, nesse endereço 8081, que é onde eu estou rodando o meu publisher, e com esse endpoint, que é o que eu coloquei lá na aplicação, no meu endpoint aqui, né. Aliás, faltou esse detalhe, eu tenho que especificar aqui qual é o meu endpoint, então ficou faltando esse detalhe. Eu vou parar aqui, aplicação, eu preciso indicar aqui qual como é que eu vou fazer o mapeamento lá, esse post mapping, né? Então com isso aqui eu vou colocar aqui publish text, certo? Então aqui eu estou mapeando, né, o endpoint publish text com essa função. Então agora sim, então eu vou rodar aqui, e aí a gente vai rodar novamente. Tá, a aplicação aqui está rodando, tá? Então eu vou executar esse meu comando aqui para ele publicar essa mensagem no endpoint, e aí a gente viu que deu algum erro. Vamos tentar entender o que foi que aconteceu aqui. Kafka template, this producer template is no. Tá, então o que aconteceu aqui? Então faltou inicializar alguma coisa, tá? Você vê aqui que ele recebeu, né? Só que aí quando ele foi tentar publicar, por algum motivo, ele falhou no meu template, né, message, producer template is no. Tá, então vamos ver o que faltou aqui. O nosso pub service, esse meu producer template, tá, faltou eu inicializar esse cara, então eu vou colocar ele aqui como auto-wired, que aí dessa forma ele já vai ser instanciado diretamente pelo Spring, tá? Então vamos lá, rodar aqui novamente, e espero que agora funcione. Aplicação iniciada, então vamos rodar de novo aqui aquele comandinho, tá? Opa, então agora o que aconteceu aqui, né, não deu mais o erro, então aqui pelo jeito ele recebeu,
que ele logou algumas coisas quando é a primeira vez, ele loga um monte de coisa, que ele recebeu, ó, enviou, tá? Então, aqui a gente pode olhar, então vamos olhar se a gente olhar aqui, veja só, aqui em tópicos, então eu já estou aqui no meu Apache Kafka no UI, então eu já vi, ó, já tem aqui um tópico, né? Nesse meu tópico eu posso ver aqui as mensagens, e aqui eu vejo, ó, Hello World, o conteúdo da mensagem está aqui. Perfeito. Agora a gente precisa, vamos escrever lá o nosso consumidor, o subscriber, que vai ler a mensagem desse tópico, certo? Então vamos lá, o que a gente vai fazer aqui? Então eu já defini aqui a porta, então a gente vai criar aqui também um service, vou criar aqui um package, vai ser o meu service, e eu vou criar aqui o meu sub service, tá? Minha classe sub service. Então nela aqui eu já vou colocar a minha annotation de serviço, tá? E aqui nessa classe o que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte, vou colocar, ela vai ficar escutando, tá? Então ela vai ficar escutando pelas mensagens. Então eu vou criar aqui uma função, certo? Que vai ser, vou chamar aqui public void consume, que vai receber uma string, tá? Que vai ser o meu message, vou chamar aqui de event message, tá? E aí ele aqui vai, bom, eu vou logar, eu vou na verdade só logar isso aqui, tá? E quando eu receber uma mensagem eu vou mostrar aqui, só colocar aqui message received, tá? Então, quando eu receber, ele vai simplesmente logar isso aqui, tá bom? Então, para que essa função seja trigada quando chegar uma mensagem lá no Kafka, o que precisa acontecer, tá? Eu tenho que indicar que essa aqui é a minha função, ela é um listener do Kafka, tá? Então eu vou colocar aqui um annotation, vai ser o meu Kafka listener, tá? E aqui eu preciso definir qual é o tópico que está associado aí, de onde eu quero buscar as mensagens, né? Quais são as mensagens, que tópico eu tenho interesse em receber as mensagens. Então aqui eu vou definir o tópico que foi criado lá na minha aplicação, lembra que foi my test topic 1, certo? Então esse aqui é o tópico que eu vou usar, e aqui eu preciso definir também o meu group ID, tá? Eu vou chamar aqui de my group ID, tá? Vou colocar esse valor aqui, e tenho minha aplicação aqui pronta, tá? Eu preciso agora também só definir lá uns parâmetros de configuração para que ela saiba onde está o meu broker Kafka, tá? Então aqui eu vou colocar aquele mesmo parâmetro Bootstrap Servers para indicar onde que está rodando o meu Kafka, certo? E vamos lá, vamos simplesmente rodar aqui essa aplicação e vamos ver se ela já é capaz de receber aquela mensagem que já foi publicada, tá? A mensagem foi publicada, ela está lá no tópico, então vamos ver se a aplicação aqui já é capaz de receber. Assigned, tá? Ela está aqui. Bom, ela se registrou. Depois vamos fazer o seguinte, eu vou tentar mandar uma mensagem aqui, vamos ver se ela já chega aqui para essa aplicação sub. Ó, vocês viram aqui embaixo, tá? Ó, message received, hello world. Beleza, então ela está recebendo já. Você vê que aqui eu mando, ó, a mensagem que eu mandar aqui, vou mandar aqui só alterar essa mensagem, hello world 2. Ela recebeu ali embaixo, tá? Então aqui está um exemplo de uma forma bem simples, né? Uma aplicação que publica e outra que consome do Kafka, né? Vocês viram que é bastante simples, né? Com pouca linha de código, a gente já consegue implementar isso, tá? Então agora a gente vai fazer uma alteração na aplicação que vai ser
é o seguinte, eu vou tirar aqui onde a gente tem esses parâmetros de configuração que estão aqui no Application Properties, eu vou remover isso aqui, tá? A gente vai fazer agora a configuração em código, tá? Então, assim, embora vamos dizer, seja um pouco mais complicado, na verdade, né? Assim, o mais simples é fazer a configuração aqui no Properties, mas isso vai te dar um pouco mais de controle, tá? Então, dependendo do caso, pode ser necessário você ter que implementar essa configuração em código, né? Seja porque, sei lá, algum dos parâmetros você não obtém ele do arquivo, ou você obtém de alguma outra forma. Enfim, é uma opção que te dá mais controle, tá? Então, eu vou mostrar aqui como fazer isso. Então a gente vai na aplicação pub, tanto na pub como na sub, a gente vai criar uma classe de configuração e vamos remover essas configurações aqui, tá? Então removi do Application Properties, você vê que agora ele não ficou com nenhum parâmetro de configuração relacionado aqui a Kafka. A gente vai criar aqui uma classe, aliás, criar aqui um package config, tá? E dentro dele eu vou criar a minha classe pub config, tá? E aqui nessa classe, bom, aqui eu vou colocar a notation de configuration, e aqui a gente vai definir o seguinte, nessa classe eu vou definir um producer factory, né? E vou definir também um Kafka template, um bean, né? Um bean para o Kafka template. Lembra que aqui no nosso serviço, né, o objeto que eu uso, né, para mandar a mensagem para o Kafka é um Kafka template, tá? Então eu vou criar esse objeto a partir aqui da minha configuração usando os parâmetros aqui em código, tá? Ele não vai mais ler lá do arquivo Application Properties, tá? Então como que a gente faz isso? Então primeiro eu vou já definir aqui aqueles valores lá de configuração. Eu vou criar aqui duas variáveis, tá? Onde eu tenho aqueles valores do localhost, né, que é os bootstrap servers, e o meu tópico, tá? Então eu vou criar aqui nessas variáveis, e aqui a gente vai fazer o seguinte, eu vou criar essa função aqui, producer factory, já colar aqui, eu já tenho o código aqui pronto, para a gente não perder tempo, tá? Então aqui eu estou criando o producer factory, estou anotando ele como um bean. Deixa eu só fazer o import aqui de todas as classes que estou fazendo aqui referência, tá? Então ele já vai importar tudo aqui, importar a classe, no caso aqui Apache, e essa aqui também, tá? Então aqui, ó, eu criei aqui esse Producer Factory, onde aqui eu estou usando para setar aqui as configurações. Eu estou usando aqui o meu Bootstrap Servers, essa minha variável que tem onde está o meu Kafka Broker, tá? Então estou usando esse cara aqui, e estou usando esses outros parâmetros aqui. Na verdade esses aqui são opcionais, mas eu vou deixar aqui porque no próximo exemplo que eu vou dar, eu vou precisar usar isso aqui, a gente vai alterar, né? Porque aqui a gente está setando o valor da mensagem como sendo um string, tá? Porque a gente está usando string. No próximo exemplo a gente vai alterar isso aí, tá? E aí a gente vai criar aqui também um outro bean, que é o que vai retornar o meu Kafka template, tá? Então esse aqui retorna o meu Kafka template, que é aquela minha variável que está definida lá no meu serviço, tá? Então aqui ele tá criando o Kafka template a partir, né, desse meu producer factory, né, esse meu método aqui producer factory, né, usando essas configurações aqui específicas, né, que não estão no arquivo de configuração, e aqui também estou aproveitando para setar o meu default tópico, tá? Então aqui isso aqui é suficiente. Então com essa classe aqui, significa que quando eu inicializo aqui essa minha variável, né, producer template, que ela é inicializada automaticamente aqui pelo Spring, então ele já vai usar a minha configuração aqui, tá?
Então, novamente, só olhando aqui, você vê que eu tirei lá os parâmetros de configuração do Application Properties, tá? Então aqui já é suficiente. Vou fazer a alteração similar no meu sub, tá? No sub eu vou também tirar aqui do arquivo de configuração, tá? Tirei aqui essa propriedade. Vou também criar aqui uma classe, um package config, e vou criar aqui um sub config, e dentro dele a gente vai criar aqui, vou colocar aqui a annotation de configuração, e a gente vai também definir o nosso, no caso aqui, eu vou definir um consumer factory, tá? Vou colocar ele aqui. Antes disso, deixa eu só definir também aquelas variáveis, tá? Do mesmo jeito que eu fiz lá pro pub. Então eu vou definir aqui essas variáveis, no caso Bootstrap Servers e esse meu Group ID. E aqui eu vou criar então essa minha função que é o Consumer Service, tá? Consumer Factory, desculpe. Então, só fazer aqui a importação das classes, tá? Que ele precisa. Kafka Consumer Factory, beleza, tá? Então aqui vocês podem ver que eu estou usando, né, setando aqui, usando aquele meu Bootstrap Servers, minha variável, né, que tem o endereço ali do meu ambiente Kafka, a mesma coisa para o meu Group ID, tá? E outros parâmetros aqui que a gente vai ver depois, tá? E eu também vou criar aqui um outro bin que vai me retornar esse factory que é usado aqui quando eu defino lá o listener, tá? Então aqui eu estou definindo a factory do meu listener, tá? Então ele vai usar essas informações aqui nessa minha definição aqui do listener, né? Então quando eu definir essa minha função com esse annotation, então internamente lá pelo Spring Kafka ele está usando esse factory aqui para inicializar o ambiente lá do listener. E ok, é isso, tá? Então novamente nada aqui de configuração, vamos executar essa aplicação que é o meu sub. E vou rodar também o pub, e aí a gente vai fazer um teste novamente, né? Mandando a mensagem do mesmo jeito. Então deixa a aplicação iniciar. Ok. Tá. Então vamos abrir o pub. Vou iniciar aqui o meu pub. Tá, pub rodando. Deixa eu deixar na tela aqui do sub. Tá? Que aí eu vejo quando ele receber uma mensagem. E vamos lá, de novo. Vou mandar aqui o meu Hello World. Aqui, esse aqui é o 2. Deixa o 2, tudo bem. Mandei. Ó, vocês viram que já chegou aqui, tá? Então chegou aqui na minha aplicação sub. Beleza? Então, fiz a troca dos arquivos de configuração por uma classe config e a aplicação continua funcionando, tá? Beleza, ótimo. Próximo passo, o que a gente vai fazer agora? Aqui eu estou fazendo um exemplo simples, né? Apenas mandando uma mensagem, uma mensagem string. No caso real, você vai ter provavelmente uma mensagem mais elaborada, normalmente um JSON muito utilizado, um XML, enfim. Vamos fazer aqui um exemplo mandando um JSON, né? Embora eu possa mandar um JSON, deixa eu rodar de novo aqui. Embora eu possa mandar um JSON como string, tá? Mas eventualmente você pode querer mandar um JSON e tratar ele como um JSON, porque aí você vai poder
usar isso de uma forma melhor na tua aplicação, né, do que ter que ficar convertendo para string e tal. Então você tem como mandar também um JSON, certo? É isso que a gente vai fazer. Eu poderia simplesmente chegar aqui, por exemplo, na minha mensagem e mandar, eu vou alterar ela aqui, poderia mandar uma mensagem desse jeito aqui. É só copiar aqui. Tá. Aqui, ó, eu poderia mandar aqui uma mensagem desse tipo, onde eu estou mandando uma string aqui que tem um formato JSON, tá? Key1, velho 1, Key2, velho 2, tá? Eu mandando isso aqui, você vê que eu recebo do mesmo jeito, tá? Estou aqui na minha aplicação sub, chegou aqui, beleza. Mas ele está mandando isso como string, tá? Então, como string eu posso mandar qualquer coisa, tá? Mas se a gente quiser mandar algo no formato JSON, vamos ver como é que seria, tá? A gente vai fazer uma alteração aqui para a gente mandar a mensagem no formato JSON. Estou parando aqui as aplicações. Então, para isso, vamos fazer o seguinte: vou criar aqui uma classe que vai representar o meu JSON, né? Vai ser o meu modelo aqui do meu arquivo. Desculpa, não é uma. Eu vou criar primeiro aqui um package. Tá? Vou chamar aqui de model. E aqui eu vou criar essa minha classe JSON message. Tá? Eu vou colocar ela aqui. Vou criar aqui os parâmetros. Private string key1. Tá? Key1, key2. Certo? Esses caras aqui eu vou dizer que eles são. Como isso eu vou mapear no JSON, então eu vou usar JSON property, tá? Vou usar essas tags aqui para amarrar com o nome exato no meu arquivo JSON, tá? Caso eu queira ter de repente uma variável com nome diferente, né? Então aqui eu amarro com o nome exato, tal qual está lá no arquivo JSON. E vou dizer que esse cara aqui, ele é data para eu acessar diretamente. Vou dizer também que eu posso serializar isso aqui, ele já me gera uma string com esse valor. Tá? E pronto, acho que isso tá ok. E aqui no meu, isso aqui é a minha mensagem, e aqui onde eu quero enviar, não no meu pub controller, tá? No controller eu recebo, passo o meu serviço, no meu pub service eu vou fazer, deixa eu fechar aqui os arquivos, tá? Então aqui eu estou recebendo aqui um string, né? Só logando, então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou converter isso para um JSON, que aí eu vou simular, na verdade, um objeto JSON que eu tenho no meu código, tá? E que aí eu preciso mandar ele, publicar ele no Kafka, tá? Então, como aqui eu estou recebendo um string, então eu vou fazer uma conversão só para a gente criar uma situação onde a gente tem um objeto JSON que a gente quer mandar aquele objeto JSON. Então, para fazer essa conversão, eu vou usar aqui, eu vou precisar declarar aqui o meu Object Mapper, vou colocar aqui o código que eu preciso para fazer essa conversão, tá? Então eu vou declarar esse meu Object Mapper aqui. Deixa eu só importar a classe, beleza. E aqui eu vou copiar aqui umas funções que vão me ajudar a fazer essa conversão, tá? Que é essa aqui. Vou copiar aqui. Essa é Object to JNode, tá? Então eu vou importar esse cara aqui. E essa minha outra aqui, que eu converto da string, primeiro na verdade seria essa aqui, né? Que eu passo string, passo qual é a classe, e aqui eu vou fazer a conversão para o objeto correspondente a essa classe. Tá? E aqui a gente vai fazer isso da seguinte forma. Então, aqui a mensagem que eu recebi,
né, aqui no meu send para enviar. Então eu vou declarar aqui um cara do tipo JSON message, né, que é aquela minha classe lá customizada que eu criei, né. Eu vou ter aqui o meu JSON message. Tá, deixa eu ver se esse código está correto, tá? Então aqui eu converto para JSON message. Então eu tenho aqui o meu JSON to object, onde eu passo a minha string e eu digo que o tipo de classe é esse aqui. Beleza. Então aqui ele está convertendo, né? Está usando aqui essa função JSON object e já está me convertendo para um cara do tipo JSON message. Esse é o meu tipo customizado, certo? Para eu mandar isso aqui, então eu vou precisar converter, né, nesse meu método aqui send, aqui eu passo um string, tá? Só que nesse meu objeto aqui, generic message, eu posso passar aqui um objeto. No caso eu vou fazer uma conversão para JNode, tá? Então eu vou usar essa minha função aqui, object to JNode, tá? Para converter essa minha variável JSON message aqui, certo? Beleza, com isso eu estou mandando isso aqui já, publicando isso aqui no Kafka, tá? Então vamos lá, vamos rodar essa aplicação, vamos ver o que vai acontecer, tá? Ver se vai funcionar ou se não vai funcionar. Assim, eu ainda não alterei o sub, seria só para testar se ele consegue publicar isso aqui no Kafka. Vamos lá. Então, a aplicação está rodando, certo? A aplicação está rodando. Então, aqui eu vou mandar aquela minha mesma mensagem aqui, que eu mandei, que 1, que 2, né? São exatamente aqueles valores que eu tenho lá definido lá na minha classe. Então, vamos lá. Veja, eu mandei aqui, ele deu um exception, tá? Então, vamos parar aqui para a gente tentar entender o que foi que aconteceu. Ele falou aqui algo como object cannot be cast to class string, tal, object node, certo? Tá. Isso aqui é aquilo que eu falei, ele está dando erro aqui na serialização, tá? Tá dando um serialization exception no Kafka, falando que não consegue converter, né, um valor dessa classe aqui, object node, para string serializer, tá? Então aqui entra aquele parâmetro lá que eu comentei no início, tá? Aqui no meu pub config, se a gente for olhar aqui no meu producer factory, aqui eu tô indicando qual que é o meu, aqui nesse config props, eu estou falando aqui qual que é o meu, qual o serializador que eu preciso usar para meu velho, tá? Da minha mensagem que eu passo. E aqui ele está como string, tá? Então, por isso que aqui ele não está funcionando, tá? A gente precisa fazer uma alteração aqui, né? Ao invés de string serializer, no caso do velho, aqui preciso usar um JSON serializer, tá? Então, preciso fazer essa alteração aqui para indicar que a mensagem que eu estou enviando, ela é do tipo JSON, tá? Então, vamos rodar novamente aqui a aplicação. E vamos ver o que acontece agora, tá? Quando eu rodo, ela já startou, beleza. Então vou lá, mandar aqui a minha mensagem de novo, tá? Mandei aqui. Veja que agora não deu erro, tá? A mensagem ele aceitou, ele provavelmente publicou no Kafka, vamos confirmar. Então a gente pode olhar aqui. Não, aqui mesmo em Topics, né? Eu tenho esse cara aqui. Vamos olhar aqui as mensagens. Você vê que eu tenho aqui, ó, que velho 1, 2, né? Tô com essas mensagens aqui, certo? Então essa foi a última que ele enviou. Beleza. Então as mensagens estão aqui. Agora a gente precisa então alterar o nosso subscriber para ser capaz de ler esse tipo de mensagem, tá? Bom, então aqui a gente vai alterar o nosso aplicação sub para também considerar o formato da mensagem um formato JSON, tá? Então eu posso criar aqui, mesma coisa, eu vou criar aqui também um package model, tá?
Eu vou copiar, deixa eu copiar daqui essa minha classe, vai ser igual. A minha classe JSON Message, vou colocar ela aqui. Perfeito, tá? Mesma classe. E aqui, onde eu recebo, aqui, naturalmente, do mesmo jeito que eu recebi a mensagem, eu posso transformar ela de volta para o meu objeto JSON, tá? E aí eu posso manipular ele como um JSON dentro aqui do código da minha aplicação, tá? Então, para fazer isso, o que a gente vou acrescentar aqui essa definição vou criar aqui também aquele meu Object Mapper, tá? Para que eu possa aqui, tá? Esse meu Object Mapper aqui, tá? Declaro ele aqui, colocar ele como auto-wire para ele fazer instanciar automaticamente, tá? Então declarei aqui, e aí eu vou também usar aquelas minhas funções, no caso aqui, bom, recebi, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente converter aqui para JSON Node, né, que essa é a mensagem, essa minha não é isso, vou usar esse Object Mapper Read Tree, passando meu Event Message, transformo para um JSON Message, tá? E aqui eu vou transformar para aquela minha mensagem, o meu formato específico, né, da minha classe, que é o meu JSON Message. Então aqui eu vou usar o Object Mapper e usar essa função aqui, TreeToValue, passo o meu JSON Node e aqui eu digo qual o tipo da classe, né, que é aquela minha classe custom aqui. E aqui converti de volta para o meu objeto JSON, tá? Beleza, tá, só para dar um print aqui, então eu vou só comentar isso aqui e eu vou dar um print depois da mensagem já convertida. Vou copiar isso aqui para cá e aqui a minha mensagem recebida vai ser essa minha mensagem aqui, converter aqui para string, certo? Então vamos lá, vamos rodar aqui a aplicação, meu sub, tá, ele reclamou porque eu preciso ter tratamento dessa exception aqui, certo? Então, deixa eu só fazer isso aqui, vou adicionar na assinatura do método e aí já resolve. Vamos lá. Tá, então eu tenho aqui minha aplicação sub, inicializou, o meu pub, ele tá aqui, tá rodando, tá? E aí eu vou mandar novamente lá aquela minha mensagem, deixa eu só abrir minha aplicação sub aqui, aí eu mostro o console dela, a gente vê quando a mensagem chegar. Tá, então aqui eu vou mandar, e aí aqui ele mostra, tá? Então aqui ele tá vendo a mensagem recebida, aqui ele já está mostrando, né? Aqui foi já convertendo, né? Eu recebi, converti para minha classe no formato JSON, e aqui já é ele exibindo como string, tá? Tem os valores aqui, tá? Tá, então esse aqui é o exemplo, um exemplo prático, né, de como você pode usar Kafka com Java, né, quer dizer, uma aplicação Java mostrando como publicar, como consumir, tá? Um exemplo bem simples, né, bem prático, e que aí você pode, logicamente, expandir isso aí para um caso real, né? A ideia aqui é só mostrar como é possível de fazer, tá? Então, pessoal, para quem gostou do vídeo, quem achou que foi útil, peço a vocês aí que deixem seu like, que se inscrevam no canal, tá? Isso ajuda a gente aí a crescer e fazer isso chegar em mais pessoas, né? E aí com isso fortalecer aí toda a nossa comunidade, tá? Então, obrigado e até a próxima.